palavras, Espírito Santo. Vida da minha vida, eu te amo. Espírito Santo, alma de minha alma, eu te adoro. Quero fazer uma aliança de amor contigo. Eu quero ser fiel, te amar e te adorar, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, na riqueza e na pobreza, em todos os dias da minha vida. Por isso, Espírito Santo, eu te convido a fazer morada, a fazer habitação e a fazer a tua vontade na minha vida nessa noite. Vem, Espírito Santo, incendeia a minha alma e transforma-me em nome de Jesus. Ele que é o doador, Ele que é o batizador com o Espírito Santo. Eu te invoco agora, ó Espírito Paráclito, em nome de Jesus. Vem sobre a minha vida e convença-me a respeito do pecado, da justiça e do juízo. Faz de mim um homem santo, um profeta, um ministro de Deus, que a cada dia seja restaurado, seja batizado. Ó Espírito Santo, que nesse primeiro grupo de oração do ano de 2018 seja derramada abundantemente as misericórdias sobre minha vida e sobre cada um aqui presente. Espírito Santo, eu clamo o teu poder sobre esse lugar nessa noite. Espírito Santo, venha batizando desde já com a tua unção, com o teu poder. Que a tua glória, Senhor, repouse sobre esse lugar e que homens e mulheres nessa noite sejam incendiados, sejam batizados, que aconteça uma grande efusão do Espírito Santo sobre a tua igreja, Senhor. Nós clamamos para a glória de Jesus, para a glória do teu nome, para que o teu nome seja glorificado e adorado, Senhor, nessa igreja, neste lugar. Sim, Pai Santo, Pai querido, Pai amado, em nome de Jesus, olha para a tua igreja, olha para o teu povo, Senhor, e derrama o teu Espírito Santo sobre nós. Enche minha vida com teu amor, move-te em mim, Deus Espírito, move-te em mim. Podemos nos assentar. Move-te em mim, move-te em mim, toca minha mente, meu coração, enche minha vida com teu amor. Pegar a palavra de Deus na primeira carta de São João, capítulo 3. 1 João 3. Você pega lá o final da Bíblia, aí você vai Apocalipse, Judas, 3 João, 2 João, 1 João. A Bíblia de trás para frente, para quem não sabe.
Da frente para trás você pega lá de Gênesis, aí você vai os livros tudinho. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Seja o nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordena-lhe Deus, instantemente pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, pelas virtudes divinas, precipitai no inferno a Satanás e aos outros espíritos malignos que andam pelo mundo para perderem as almas. Eis a cruz do Senhor, fugi potências inimigas, porque venceu o leão da tribo de Judá, descendente de Davi. Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado e não criado, consubstancial ao Pai. Por ele foram feitas todas as coisas, por nós homem desceu do céu e vimos a sua glória. A cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhes coisas vãs, é mal que tu nos ofereces. Bebe tu mesmo os teus venenos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Quem pegou a palavra, diga amém. Amém. Versículo 2. Ou melhor, vamos começar do versículo 1. Considerai com que amor nos amou o Pai, para que sejamos chamados filhos de Deus. E nós de fato o somos. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Caríssimos, desde agora somos filhos de Deus, mas não se manifestou ainda o que havemos de ser. Sabemos que quando isso se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porquanto o veremos como Ele é. E todo aquele que nele tem essa esperança torna-se puro, como ele é puro. Todo aquele que peca transgride a lei, porque o pecado é transgressão da lei. Sabeis que Jesus apareceu para tirar os pecados, e que nele não há pecado. Todo aquele que permanece nele não peca, e todo aquele que peca não o viu, nem o conheceu. Filhinhos, ninguém vos seduza. Aquele que pratica a justiça é justo. Aquele que peca é do demônio, porque o demônio peca desde o princípio. Eis porque o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do demônio. Todo o que é nascido de Deus não peca, porque o germe divino reside nele, e não pode pecar, porque nasceu de Deus. Palavra do Senhor. Vamos aplaudir a palavra do Senhor. Essa palavra que é viva, eficaz e cortante como uma espada de dois gumes. Amém, irmãos? Amém. Dinho, pode ir dedilhando. Meus irmãos, minhas amadas irmãs em Cristo Jesus, para quem me conhece, meu nome é Charles. Para quem não conhece, é Charles do mesmo jeito. Só muda a beleza, que a cada dia fica maior, graças a Deus. E a calvície também. Sou casado com aquela bela jovem que está ali atrás, que tem gente que não conhece no grupo de oração. Então, sejam bem-vindos. Vocês estão vindo hoje pela primeira vez. É uma alegria, primeiramente, fazer parte desse movimento, desse grupo de oração que nasceu como um projeto, uma vontade de Deus para Pirangi do Sul. Hoje o grupo de oração já tem o projeto Minha Casa em Oração, que também é uma vontade de Deus dentro do grupo de oração para evangelizar Pirangi do Sul. E tem cada um de vocês que são projeto de Deus, para que, batizados com o Espírito Santo, para que, inflamados de amor, como diz a palavra, o zelo pelo Senhor, dizia o profeta Elias, e dizia Davi, o zelo pela casa do Senhor me devora. Para que, devorados de zelo pela casa do Senhor, pela igreja de Deus, possamos encher
esses bancos, possamos trazer cada vez mais homens e mulheres que nós encontremos lá fora, na escuridão, na escravidão do pecado, para trazer para a casa de Deus. E aí ser também amigos de Deus, como eu e você somos convidados, somos chamados a ser. E a palavra de Deus nos diz hoje que nós somos filhos de Deus. Nós não seremos, mas nós já os somos. Ora, vocês sabem muito bem que no livro do Gênesis o Senhor cria todas as coisas. Ele cria o homem, mas em um determinado momento da história o homem se afasta de Deus. O homem escuta o que o demônio fala, o que a serpente fala, e aí, induzido pela mulher, cometem o pecado, se afastam da presença de Deus. E aí o pecado, ele não é uma coisa, o pecado ele não coloca um limite entre Deus e mim. O pecado coloca um limite entre eu e Deus. O pecado coloca uma limitação entre você e Deus. Quando você peca, quando nós pecamos, nós nos sentimos afastados de Deus. Isso não significa que Deus está longe, não. O Senhor está perto. Mas eu estou tão longe que eu não consigo contemplar, eu não consigo ver a Deus, que eu não consigo sentir a presença de Deus. O pecado, ele causa uma divisão, um rompimento. Padre Pio dizia que o demônio tem medo da alma unida a Deus com do próprio Deus. Mas aquele que se afasta de Deus por causa do pecado, ele se aproxima do demônio. Meus irmãos, nós estamos caminhando em uma estrada e que se nós andarmos se nós formos para esse lado, nós nos aproximamos de Deus, e se nós formos para esse lado, nós nos aproximamos do demônio. Não existe possibilidade de eu me afastar de Deus e ficar longe do demônio. Ou eu me afasto do demônio e me aproximo de Deus, ou eu me afasto de Deus e me aproximo do demônio. Ou eu me afasto de Deus e me aproximo do pecado. A nossa vida é assim. Mas às vezes nós ouvimos falar em pecado. Nós ouvimos falar de pecado, e que aliás é uma coisa, são três coisas que foram roubados do vocabulário dos profetas: pecado, juízo e inferno. Quantas pregações nós já ouvimos a respeito de cura interior, de cura e libertação? Quantas pregações a gente escuta a respeito de doutrinas e outras coisas? Mas a respeito do pecado, quase ninguém fala. A respeito do juízo, quase ninguém fala. Parece que é uma coisa que não vai acontecer. A gente escuta as pessoas dizer: Jesus está voltando. Mas espera aí, Ele vai voltar e vai levar todo mundo? Ah, Jesus está voltando, mas e como estarei eu no dia do julgamento? Como é que estaremos no dia em que a última trombeta tocar? E aí a Bíblia diz que o Filho do Homem vai descer nas nuvens. São Paulo diz para nós, ou melhor, São João, ele diz o seguinte: ele começa pregando aquilo que nós escutamos muito falar. Ele começa pregando sobre o amor de Deus. Ele diz: ei, considerai com que amor nos amou o Pai, para que sejamos chamados filhos de Deus. Ou seja, quando você é chamado, se você é chamado, e nós somos não somente chamados, nós verdadeiramente somos filhos de Deus. Deus não olha para nós como, não nos ama como um colega de trabalho, como um amigo, como namorada, não, o Senhor nos ama com um amor de Pai, um amor tão terrível, tão grandioso, tão maravilhoso, tão estupendo, que deu o seu Filho para morrer na cruz, para reparar os pecados que nós cometemos, para arrancar de nós o pecado. O Senhor, eu fico imaginando a criação da humanidade, e a Bíblia diz que nós fomos criados à imagem e semelhança do Senhor. Ontem à noite eu e Jane
Antes de dormir a gente conversava sobre isso, né? A respeito como foi essa imagem e semelhança. Na criação do homem, Deus pega o barro, Deus pega aquilo que somos nós, fez aquele boneco de barro e colocou o germe divino, colocou o Espírito. Foi assim que Deus criou Adão. Na nova criação, Deus não pega, quando Jesus vai ser gerado no ventre de Maria, Deus agora não dá ao barro o seu Espírito. Agora é Deus que olha do alto do céu a podridão humana, o pecado que nós cometemos, e enquanto foi terrível aquilo que Adão foi causando, que o homem foi causando ao longo do tempo, e Deus já estava com saudade, porque Deus tem saudade de nós. Se Ele te chamou hoje à igreja, olha uma pessoa que está do lado e diz assim: se o Senhor te trouxe aqui, olha mesmo, diz: se o Senhor te trouxe aqui, é porque Ele tem saudade de você. Viu, você que está na janela? Se o Senhor te trouxe aqui, entra, é porque Ele tem saudade de você. Meus irmãos, na nova criação, quando Jesus foi gerado no ventre de Maria, não foi Deus que fez ali o boneco de barro, não foi mais o Espírito que foi dado ao barro, foi Deus que olhou e viu que a humanidade era algo tão bom que o Senhor tinha criado, que aí Ele se encarnou. Agora é o barro que é tomado e Deus se torna carne. Está entendendo? No Antigo Testamento, na criação do homem, Deus dá o seu Espírito ao barro. Deus dá o seu Espírito à carne. Coloca na carne, coloca em Adão o seu Espírito. Em Jesus é o Espírito, é Deus. É ao Espírito que é dado uma forma. É Jesus que é encarnado. Ele que agora tomou carne. Ele pegou aquilo que era divino e colocou no ser humano. E agora ele pega aquilo que é de humano e traz para ele. E aí São Paulo vai fazer aquela belíssima declaração quando ele diz que ele foi homem como nós em tudo. Só tem uma coisa que ele não foi igual a nós. E quê? No pecado. Mas o que será essa maldita coisa chamada pecado? O Catecismo da Igreja Católica vai nos ensinar no parágrafo. O Catecismo da Igreja Católica nos ensina que o pecado, ele é uma forma, é uma falta contra a razão, a verdade, a consciência reta. É uma falta ao amor verdadeiro para com Deus e para com o próximo, por causa de um apego perverso. Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 1849. Por causa de um apego perverso a certos bens, fere a natureza do homem e ofende a solidariedade humana. Foi definido como uma palavra, ato ou um desejo contrários à lei eterna. O pecado, ele é uma ofensa a Deus. Diga uma pessoa que está do lado agora: quando você peca, você ofende a Deus. Fala aí que é essas coisas. Aí você pergunta a uma pessoa: você é feliz? Aí a pessoa diz: não, eu sou feliz. É mentira. Não existe felicidade onde há a ofensa a Deus. Pode até existir uma falsa alegria, pode até existir uma falsa felicidade, porque quando nós andamos afastados de Deus, nós passamos por tribulações, passamos por perseguições. Eu costumo dizer que quando nós andamos com Deus, nós sofremos. Quando nós andamos longe de Deus, nós sofremos do mesmo jeito. A única diferença é que quando nós andamos com Deus, o nosso sofrimento, ele nos dá a alegria, a esperança de que um dia esse sofrimento acabará e nós contemplaremos a face do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, na eternidade. Um dia vai acabar o sofrimento. Aleluia!
E quando nós sofremos longe de Deus, quando nós andamos sem Deus, esse sofrimento causa tristeza, mas ele causa uma tristeza eterna. Lá na minha cidade eu brincava até com o pessoal, eu já disse, não adianta. Tem gente que diz, é melhor ser pobre e ir para o céu, porque os ricos vão para o inferno. Discordo disso. Porque de que adianta o rapaz, o cidadão, nasceu pobre, viveu pobre a vida toda, morreu pobre, longe de Deus e foi para o inferno? Adiantou alguma coisa na vida? Não. Não adianta nós sofrermos e não andar com Deus. É preciso sermos amigos de Deus. Olha para a pessoa que está ao teu lado e diz, seja amigo de Deus. Se São João estivesse fazendo essa pregação lá na minha cidade, ele não voltava lá amargo. Mas aqui em Minas do Sul, graças a Deus que ele era curado, que ele era aceito de novo. Ninguém ia reclamar de João se ele chegasse aqui com essas belas palavras que diz assim. Olha aí no versículo 7, versículo 8, o que é que ele diz? Aquele que peca é do demônio, porque o demônio peca desde o princípio. Aquele que peca é do demônio. Tiago, mas espera aí. E nós não somos pecadores, nós não cometemos pecados. Irmãos, diga para a pessoa que está ao teu lado, existem três tipos de pecado. Diga para ele, o pecado venial, pecado capital, pecado grave e mortal. O que é o pecado venial? Pergunta aí, o que é o pecado venial? Você sabe? Pecado venial são aqueles pecadinhos que... Eu vou ser fiel aqui o que diz a igreja a respeito do pecado venial. São aqueles pecados mais leves. Eu ouvi um dia uma pregação, muito tempo atrás, de um herege chamado Silas Maracutaia, e ele dizia, não existe pecadão ou pecadinho, todo pecado é pecado. Eu olhei para a televisão, se ele tivesse me escutado, eu tinha dito, você está errado, meu homem, porque a palavra de Deus, lá no livro de João, 1 João, alguns versículos mais adiante, pode pegar aí, que eu gosto de ser fiel, capítulo 5, João 5,16. João 5,16. Escuta o que a palavra vai dizer, ó. 1 João 5,16. Se alguém vê seu irmão cometer um pecado que não o conduza à morte, reze, e Deus lhe dará a vida. Por isso, para aqueles que pecam que não pecam para a morte, há pecado que é para a morte. Não digo que se reze por esse pecado. Toda iniquidade, versículo 17, olha. Toda iniquidade é pecado, mas há pecado que não leva à morte. Ou seja, São Paulo está falando que existe, São João está falando que existe um pecado que leva à morte, o pecado mortal. Mas existem aqueles pecados que são pecados também, mas que não levam à morte. Que morte é essa? É um pecado que a Bíblia diz que o salário do pecado é o quê? Foi por causa do pecado que o homem começou a morrer. Eu fico pé da vida do Adão. Ele não tinha tentação, ele não sofria, Eva não sofria dores de parto, não tinham que comprar roupas caras para usar. Andava todo mundo nu, ninguém sentia vergonha. Aí Adão foi escutar o que a mulher tinha falado para ele, a mulher foi escutar o que a cobra tinha falado, e aí hoje ele tem que comprar
ano novo, tem que comprar a melhor roupa para ir para a igreja. Graças a Deus que aqui no ano novo ninguém tem aquele negócio de usar branco. Porque vocês sabem, né? Que usar branco no ano novo não vai fazer mudar nada na sua vida. Você pode usar preto, roxo, azul, qualquer coisa que esteja a cor. Não vai fazer diferença nenhuma. Graças a Deus que você não tem esse negócio. Amém? Então, existe um pecado que leva à morte. Ou seja, o pecado mortal ou grave. Grave e mortal é a mesma coisa. O que é o pecado venial? São aqueles pecados que a gente comete dia a dia, mas que eles não nos impedem de comungar. Nós não somos obrigados a confessar esses pecados. Tipo, eu fiquei chateado, ou então mandei alguém se danar, alguma coisa do tipo. São pecadinhos que nos prejudicam. Porque todo pecado prejudica. Mas se eu morrer cometendo um pecado desse, eu não vou para o inferno. Eu passarei pelo purgatório. Esse pecado, ele é perdoado aqui na terra. Quando, Tiago? Na missa. Lembra do ato penitencial? Quando o padre, no ato penitencial aqui na missa. Por isso que a missa, a Eucaristia, ela é o sacramento dos vivos. A Eucaristia não é sacramento para quem está em pecado mortal. São esses pecadinhos leves que nos... Pecado venial, são pecados leves que são perdoados na missa. Quando depois do ato penitencial, nós vamos aqui, no ato penitencial, nós colocamos a mão no nosso coração, ficamos de joelho. Eu gosto sempre de ficar de joelho. Não é para parecer mais santo, não, é porque é liturgia da igreja. Claro, você hoje tem gente que não fica, mas pode ficar à vontade, desde que esteja contrito. Então, quando o Padre, Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa o nosso pecado, nos conduz à vida eterna. Pronto, o pecado venial é perdoado. Mas às vezes, nós cometemos outros pecados, pecados que levam à morte. Quais são os pecados que levam à morte? São os pecados mortais que eu vou falar daqui a pouco. Como? Roubar, matar, que são pecados graves, são pecados mortais, são pecados que ofendem diretamente ao mandamento da lei de Deus. Cometer adultério, masturbação, faltar à missa ao domingo ou dias de festa, usar anticoncepcional, cometer aborto, são pecados mortais. Ou seja, a pessoa namorado que faz sexo, que aí já entra o pecado da fornicação, não pode, esse tipo de pecado não pode entrar na fila da comunhão, porque você cometeu um pecado mortal. Quando você vem na fila da comunhão, nessa situação de pecado, você comete o segundo pecado. Qual é o pecado? O pecado do sacrilégio, que também é um pecado mortal. É o pecado que você comete contra o Espírito Santo, contra o sacramento, que é Jesus Eucaristia. Uma outra coisa que é pecado mortal é você estar na fila da confissão, você vai confessar, e aí você não se preparou direito, vai para a confissão de qualquer jeito, não foi antes fazer o exame de consciência, foi se confessar sem ter arrependido do pecado, porque no sacramento da confissão nós fomos lavados pelo sangue de Cristo. No sacramento da confissão é o sangue de Cristo que é derramado sobre nós e nos lava do nosso pecado. Se nós tivermos arrependido. Se nós não tivermos arrependido, o pecado fica ali entranhado. E aí a gente usou o sangue de Cristo como sacrilégio. Nós blasfemamos contra o sacramento. Um outro pecado que é gravíssimo, pecado mortal,
em centros de macumba, receber bênção de Pai de Santo, dessas coisas do tipo, porque nós estamos fazendo o quê? Tomando outros deuses, adorando outros deuses. E aí esse é o pecado da idolatria. Primeiro mandamento: não terás outros deuses. O pecado mortal destrói a caridade no coração do homem por uma infração grave da lei de Deus. Desvia o homem de Deus, que é o seu fim último, e a sua bem-aventurança, preferindo o bem interior. Ou seja, o pecado mortal, ele nos afasta de Deus. E acontece, meus irmãos, olha, o demônio, a Bíblia diz que o demônio fica nos rodeando, tentando fazer com que nos afastemos da presença de Deus, procurando a quem pegar. São Tiago escreve isso. E aí, quando o demônio finalmente nos pega no pecado, quando a gente vacila e o demônio nos pega no pecado, aí ele diz o seguinte: já que você caiu em um, vamos cair em mais outro, Aí você vai e cai de novo. Minha mãe disse que a coisa mais difícil, o mais custoso é o primeiro. Depois que você cai na primeira, você cai de novo. O demônio, ele chega para nós depois que nós caímos no pecado. Ele diz: não, espera, você vai confessar mesmo semana que vem, então aproveita essa semana, se lambuza no pecado, trai tua esposa, trai teu marido, olha a pornografia e repara. O catecismo da Igreja Católica vai dizer que quem olha a pornografia comete o mesmo pecado daqueles que estão lá. Ou seja, eu estou olhando um vídeo de uma mulher que é casada com outro homem que está ali no pecado do adultério. Ou seja, eu estou cometendo também o pecado do adultério. Graças a Deus que Pirangi do Sul não tem gente que vê essas coisas. Se tiver, olha para a pessoa que está do lado e diga: que vergonha essa cara te converte. Ei, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, ofender a Deus, querer ir morar no céu. Eu vou fazer uma pregação. Uma das próximas pregações é sobre o inferno, que eu vou fazer para vocês saberem mais ou menos o que acontece lá. Existem os outros pecados capitais. Eu falei do pecado venial, pecado mortal ou grave e pecado capital. No pecado mortal também existe um que é gravíssimo. É quando eu saio da Igreja Católica, que o catecismo da igreja vai dizer que fora dessa igreja não existe salvação. Quando eu saio da Igreja Católica e vou para outro lugar, e aí eu me batizo de novo, eu cometo um pecado mortal. Só não estou lembrado agora qual o nome, você lembra? O nome do pecado quando você é batizado de novo? Eu esqueci, mas depois eu posso trazer para vocês. Esse pecado, ele vai diretamente contra a lei de Deus. Porque Jesus disse que haverá um só batismo. A palavra de Deus diz que haverá um só batismo. É por isso que quando uma pessoa vem para a Igreja Católica e ela já foi batizada em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ela não precisa ser batizada de novo, porque existe um só batismo. E quando eu me batizo de novo, e aí tem gente que me batiza e virou palhaçada. Saiu da Igreja Católica, foi lá para a Universidade do Reino do Queijo, batizou. Aí saiu de lá, foi na Assembleia de Deus, batizou. Aí foi lá na Intermundial do Boiadeiro, aí batizou de novo. Aí saiu batizando por tudo enquanto é lugar. Peraí, o Espírito Santo que ele recebeu do batismo aqui na Igreja Católica, ele não funciona em outro lugar, ele só funciona. Vamos batizar de novo, é pecado mortal. Se morrer nessas condições, vai para onde? Para o inferno. Aborto. Meus irmãos, o aborto, Glória Paulo dizia que um aborto cometido, uma legião de demônios sai do inferno para intentar a vida de um sacerdote. Quem sofre é os pais da Igreja Católica.
Porque sai uma legião de demônios para lutar contra os padres. Porque aqui nessa igreja nós vivemos num combate espiritual diário. Nós vivemos num combate espiritual tremendo, todos os dias. Porque fora dessa igreja não existe salvação. Essa igreja que Jesus enviou os discípulos e disse: ei, da mesma forma que o Pai me enviou, eu envio vocês. E aí Mateus 1, quando José está dormindo, o anjo chega e diz: olha, vai, porque ele foge com o menino, porque Maria não está grávida, ela não te traiu não. Você está cuidando de um filho de Deus que vai salvar o seu povo dos seus pecados. Ou seja, Jesus foi enviado para salvar. A palavra que nós lemos agora diz que Jesus veio para tirar os pecados. E se Jesus diz para a sua igreja, da mesma forma que o Pai me enviou, eu envio vocês, Jesus está dizendo para a igreja: vão e salvem o povo dos seus pecados. Então a igreja salva ou não salva? Salva. Se uma igreja disser: a igreja não salva, então saia de lá, porque a igreja vagabunda que não salva ninguém dele não, mas agora pode condenar, pode levar para o inferno, amém? Mas a igreja também, ela nos ensina que existem, além do pecado mortal, venial, pecado contra o Espírito Santo, que são pecados que não têm perdão, existem 3 tipos de pecado que clamam os céus. Todo pecado é uma blasfêmia. Todo pecado, ele nos impede de contemplar a presença de Deus, se são um pecado mortal. O pecado capital, eles são 7, que é preguiça, gula. Aí tem gente que pensa que o pecado da gula, meus irmãos, o pecado da gula é só a pessoa que come demais, também. Mas o pecado da gula, ele está ligado. Sabe aquele tipo de gente que trabalha em 2 empregos e aí agora arranjou mais um, e se aparecer outro porque ele quer ganhar o máximo de dinheiro possível? Pecado da gula. O pecado da tristeza ou ira, que é a mesma coisa. Por quê? Porque toda ira é uma tristeza em excesso. Então o pecado da ira é o pecado capital. Nós precisamos confessar? Precisa parar de comungar? Não, mas precisa confessar esses pecados que a gente comete. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que um abismo atrai outro abismo ao fragor das suas cascatas. E a Igreja Católica vai dizer que um pecado capital, ele chama outros pecados mais graves. O pecado da gula, que ele é o prazer em comer tudo. Ele vai nos alimentando aquele desejo de prazer. O pecado da gula vai alimentando o desejo de prazer, de prazer, de prazer. E a pessoa que quer saber de muito prazer vai buscar prazer de todas as formas. O pecado da ira. Tem gente que você não pode dizer nada que a pessoa já explode. Desconverte, Denise. Diga para ele, desconverte. Porque a Bíblia diz que ai de quem perder, ai daqueles que perderam a paciência. O que é que nós vamos dizer quando nos encontrarmos diante do Senhor? Existem, meus irmãos, os pecados que clamam ao céu. O que são os pecados que clamam ao céu? São aqueles pecados que a gente vê no Antigo Testamento, quando o Senhor vai destruir a cidade de Sodoma e Gomorra. Ele diz: este pecado, o pecado dessas cidades está fedendo, clamou aos céus. Quais foram o pecado? Homossexualismo. Eu estou muito preocupado com o Brasil, porque o Brasil está legalizando e está uma onda agora disso. Outro pecado que clama ao céu, quando lá no livro do Gênesis, quando Caim mata Abel, o que acontece?
Deus diz assim: ei, aonde ele está o teu irmão? Ele vai dizer assim: eu agora sou vigia dele. Ainda foi o ignorância de Deus. Ele diz: o sangue do teu irmão clama da terra por mim. Outro pecado que clama ao céu: homicídio. Aí também o aborto. Porque o aborto é quando uma mãe mata o seu filho. Ali, naquele pecado, o filho mata a mãe. Homossexualismo é um pecado que clama aos céus. Aborto e assassinato, homicídio, pecado que clama aos céus. Existe um outro pecado que também clama aos céus. Olha, nós estamos vendo que o Brasil está apoiando esses pecados. Olha, primeiramente, vão casar os homossexuais. Homossexualismo é apoiado agora pelo governo. Aborto também, que é matar. Outro pecado que clama aos céus. E aí tem um terceiro pecado que clama aos céus. Sabe o que é? Quando você não paga o salário, quando você escraviza, e é outro pecado que é aí, com essa reforma da Previdência, reforma trabalhista, outro pecado que o Brasil está aprovando que clama ao céu. Aí você acha que os pecados que clamam ao céu, lá no Antigo Testamento, lá em Gênesis, Deus desceu fogo e enxofre sobre Sodoma e Gomorra, você acha que isso que o Brasil está fazendo fica impune? É por isso que nós estamos vendo a desgraça acontecer. Meus irmãos, mas acontece uma coisa: naquele tempo, Abraão chegou e disse: Senhor, se tivesse 50 juros, o Senhor matava todo mundo? Não. Se tivesse 45, também não. Se tivesse 30, também não. Se tivesse, também não. Se tivesse só 5, também não. Se tivesse um justo, eu não destruiria. É preciso que nós nos levantemos como os homens e mulheres justos. E para que a gente se livre dos pecados. Se você cometeu aborto, corra e confesse. Se você cometeu adultério, se arrependa, corra e confesse. Somente um pecado venial que é perdoado aqui na missa. Não venha querer confessar aqui o pecado mortal no Senhor. Porque se você cometeu o pecado mortal e chegou: Senhor, eu te peço perdão por eu ter olhado aquele vídeo de pornografia e vi na frente da comunhão, vai para o inferno, minha vida. Bem? Tem que confessar. E uma outra coisa, gente, é preciso a gente largar uma palhaçada de correr todo dia é um padre diferente. Espera aí, esse padre aqui já sabe meu pecado, eu vou para outro. Não, tem que confessar com o mesmo padre sempre. Sabe por quê? Porque quando nós vamos sempre no mesmo padre, ele já sabe o nosso pecado e ele vai saber: espera aí, meu filho, você está cometendo demais esse pecado. Ou você se ajeita, ou não vai ter mais absolvição. Aí a gente quer cometer o pecado o tempo todo e não se converte, aí quer o quê? Mudar de padre. Não, tem que mudar de atitude. Amém? Não adianta confessar e viver caindo na mesma coisa toda vez. Mas existe alguém que nos livra de todo o pecado e que nos dá o conhecimento de quando estamos para cair no pecado. Gente, é tão bom a gente ter uma intimidade com essa pessoa. É tão bom nós procurarmos uma intimidade com o Espírito Santo, que aí Jesus vai dizer que ele nos convence a respeito do pecado, da justiça e do juízo. Quando São João, ele fala aqui nessa passagem que aquele que nasce de Deus não peca, aquele que é de Deus não peca, porque o germe divino reside nele, por isso não pode pecar, porque nasceu de Deus. Esse germe divino é o Espírito Santo que está ali. E quando eu vou caminhando para pecar, o Espírito Santo diz: ei, não vai, porque você vai ofender a Deus. Aí eu vou caminhando para um lugar que vai me levar ao pecado, do Espírito Santo: filho, não vai, porque você vai ofender a Deus. E quando você ofende a Deus, você se afasta da presença dele. É o Espírito Santo que nos convence a respeito do pecado. É o Espírito Santo que desce sobre nós e que nos faz ter nojo do pecado. É o Espírito Santo que é colocado na nossa alma, e o Espírito Santo vem sobre nós, e quando nós olhamos para uma atitude de pecado, quando
que aquela alma está ofendendo a Deus. Uma pessoa que não tem intimidade com o Espírito Santo, pelo contrário, ela olha para a pessoa que está no pecado e diz: não, deixa quieto, isso não ofende muito a Deus não. Um padre que não tem intimidade, que não tem a ação do Espírito Santo na sua vida, que não tem amizade com o Espírito Santo, ele olha para o jovem, chega e diz: padre, eu cometi o pecado da masturbação. O padre vai e diz: não, isso é normal. Padre, eu assisti uma novela da Rede Globo. Não, é melhor assistir a novela do que falar mal da vida do... Tinha que converter o padre e você. Mas o Espírito Santo é Ele que nos garante, é Ele que nós vamos clamar nesse momento. Por isso vamos ficar de pé. Levanta os teus braços e diz: Espírito Santo de Deus, eu quero nessa noite ser batizado por Ti. Eu quero ser lavado nas Tuas águas purificadoras. Eu quero sair daqui hoje um novo homem, batizado no Teu poder. Por isso eu clamo o sangue de Jesus sobre minha vida. Que o sangue de Cristo me liberte de todo o pecado, de toda a ofensa que eu fiz ao coração de Deus. Porque eu não quero mais viver no pecado, viver na miséria, viver na infidelidade, no adultério, na mentira, na fofoca, na preguiça. Eu não quero cometer mais os pecados que ofendem a Deus, que clamam aos céus. Por isso eu te peço, Espírito Santo, lava-me agora, que aos pés da cruz do Senhor eu venha agora conhecer todo o meu pecado e que eu seja transformado, batizado com o Espírito Santo.